Tá bom. Olá, gente, muito bom dia. Para quem está nos acompanhando, eu sou Cristiane Correia, psicóloga, conselheira do SOS Casamento Curado. Estamos aqui nesse ministério que tem trazido a cura para as famílias. Nós temos estado juntos aqui com o pastor Josué Gonçalves. Nas segundas-feiras, como eu tinha dito na semana passada, estaria aqui. E hoje eu estou aqui para falar dos passos subsequentes, que são 17 passos. E eu já comecei por 2 passos. Qual o objetivo de Cristiane de falar de 17 passos tão gradualmente? O objetivo é vocês internalizar tudo o que vai estar sendo aqui falado para vocês. Muitas vezes você pode estar dizendo, são coisas que eu já sei, Cristiane. Isso é muito fácil. Mas eu posso dizer a você com toda a veemência, atuando nesta área, é o que nós pegamos constantemente, a dificuldade de resolver os conflitos. Embora nós não gostamos de ter problemas, e eles nunca vão parar de existir enquanto estivermos aqui. Isso é o que a Bíblia nos respalda. No entanto, eu preciso aprender a lidar com eles de maneira adulta, de maneira madura. E muitas vezes as questões emocionais, as vivências que nós tivemos, ela interfere nesse processo de compreender, de resolver, de entender aquilo que eu estou escutando. O que é que eu estou falando para vocês? Sobre as nossas crenças, os nossos esquemas mentais. Isso mesmo. As crenças são uma regra absolutista que nós criamos. Eu vou dar um exemplo com uma realidade que eu vivenciei há muitos anos atrás. Diante da minha vida com meu cônjuge, um dos maiores desafios era, ele sempre atrasava quando nós marcávamos encontro. Toda vez que meu cônjuge atrasava, eu fazia uma interpretação, uma leitura daquele processo. Como eu interpretava? Ele não gosta de mim. Ele não me respeita. Ele não está nem aí para o nosso relacionamento. E quando vinha tudo isso na nossa mente aqui, tagarela, que fica nos nossos ouvidos, porque as crenças é isso, nós buscamos entender, interpretar aquilo que nós estamos observando ou vivenciando. E os gatilhos emocionais das nossas vivências, eles são disparados. A área emocional fica no sistema límbico. E toda vez que nós vivemos memórias, sensações aflitivas, nós remetemos de novo, inconscientemente, muitas vezes, a esse movimento que nós experienciamos. E toda vez que acontecia isso, era um desafio. Era planos, projetos que iam por água abaixo. Vinha a vontade do divórcio muitas vezes, porque eu dizia, não tem como resolver mais isso. O tempo todo eu não pensava, era tão aflitiva a sensação, que eu não pensava de que maneira e o porquê ele atrasava. Para mim era a minha situação, o que eu estava experienciando naquele momento. Acionava-se um gatilho emocional. O sentimento de frustração trazia uma emoção, que era a raiva. E essa raiva gerada debaixo de uma frustração, fazia eu me desconectar com meu cônjuge e até comigo mesmo. Porque a raiva está querendo trazer um feedback para nós, que algo não está bom dentro de nós. E por que eu estou compartilhando isso aqui com vocês, gente? Nos aconselhamentos, isso é muito comum. E não só isso, vivendo, atendendo pessoas, nós não fomos educados a olhar para dentro de nós. Principalmente hoje, diante de tanta tecnologia, de tantos movimentos que temos fazendo para fora o tempo todo. Esquecemos de olhar para a gente. O que eu estou sentindo, por que eu estou interpretando dessa maneira, que outra possibilidade poderia existir. E aí que eu quero entrar com vocês no passo de hoje. O passo de hoje, está aqui minha colinha na mesa, porque faz parte, é ao vivo e é desta maneira. Eu falei do passo 1, que foi se colocar no lugar do outro, né? Nós falamos, quem está aí acompanhando. E o passo 2, sermos honestos. Muitas vezes nós temos essa dificuldade dessa honestidade que eu falei na live anterior. E hoje eu preciso falar para vocês. Se o outro estiver com razão, peça perdão. Espera aí. Mas o nosso maior desejo é querer ouvir. Você está com razão.
É ou não é, gente? Então, deixa eu aqui conectar também com o meu celular, que eu havia esquecido. E eu preciso falar para vocês que um dos desafios maiores que a Bíblia fala para nós o tempo todo é sobre o orgulho. Nós não queremos entender que somos orgulhosos. É muito desafio nós queremos olhar para dentro de nós e enxergar nossas vulnerabilidades. Quando eu enxergo as minhas vulnerabilidades, na hora traz angústia sobre mim. As minhas fraquezas, meus defeitos, minhas inseguranças. Mas é isso que me torna mais forte. É isso que me leva a ter coragem de poder melhorar. E chegar à estatura de varão perfeito, como a Bíblia diz, brilhando como a luz da aurora. Só que isso dói, traz angústia, remete cada vez mais às minhas impossibilidades. Inicialmente falando sim. Posteriormente eu posso dizer a vocês com toda a veemência. Você vai entender a si mesmo e ter autocompaixão pelo outro. Aprender a ser misericordioso, que é o que a Bíblia diz. E nós temos essa dificuldade. Nós se colocamos muitas vezes no padrão de perfeição, porque enxergar nossas vulnerabilidades nos torna mais inseguros. Inicialmente, volto a dizer a vocês. Então, de que maneira, Cristiane, eu vou estar pedindo perdão se é o outro que errou? A Bíblia fala claramente sobre essa questão do perdão. Né? Não é assumir uma culpa que o outro fez. Por exemplo, meu marido adulterou e a culpa é minha, mas eu preciso ampliar o meu olhar, enxergar todas as possibilidades que pode estar acontecendo neste entorno. E um dos desafios é muito importante eu entender o que leva esta pessoa a não estar enxergando muitas vezes algo que está muito claro. Aí vem os rótulos. Tenho certeza que é para se safar. Tenho certeza que é para dizer assim, olha, eu esqueci e a gente continuar e eu aceitando esta vida. Não, não é isso que eu quero dizer. O que eu quero dizer é que quando nós damos oportunidades para o outro se enxergar, nós não temos que dizer o que ele deve fazer. Precisamos usar palavras que gerem conexão com o outro. Quais seriam essas palavras, Cristiane? Se o outro não está em condição de pedir perdão. Geralmente nós rotulamos, é orgulho. A bem da verdade, pode até ser. Mas primeiro eu tenho que ter evidência sobre esse orgulho. Antes do orgulho também pode vir muitas inseguranças que levam esse sujeito a ter um comportamento e atitudes de orgulho. Eu vou falar algumas que é muito comum nós trabalharmos com pessoas para entender quais são os movimentos, a forma de funcionar mentalmente. Quais são os esquemas que atuam desse sujeito. Uma pessoa que teve uma vida debaixo de uma família disfuncional sem limites, onde esta família deixou a quem esta criança, muitas vezes isso gera insegurança na vida adulta. E ela, sem essa referência, ela acredita que, para ser aceito ou para estar certo de alguma situação, ela precisa ter esse ato de arrogo, para não se sentir menosprezada ou diminuída. Nós chamamos isso de maneira de se autodefender ou mecanismo de defesa. O ser humano busca essas necessidades como sobrevivência. Sobrevivência é algo que é bem rudimentar. E nós, o medo, a insegurança, as incertezas, até os dias de hoje, nos remete a tudo isso. E é por isso que o Senhor Jesus ele fala na palavra o tempo todo, que nós tenhamos que ser corajosos. Mas corajosos não é só enfrentar. Quando nós estamos se sentindo vulnerável, é muito comum tentarmos culpabilizar o outro. E isso dificulta a nós pedirmos perdão. Isso é um dos desafios muito grandes. Embora vocês possam estar dizendo, mas eu já ouço isso, Cristiane, várias vezes. Eu preciso olhar para mim antes de projetar todas as minhas inseguranças no outro. E isso não se repercute apenas na conjugalidade. Isso vai também para a sua vida familiar e relacionamentos interpessoais, até no nosso trabalho. Uma coisa muito importante é que, às vezes, a pessoa tem uma ideia errada. Aí entra nossas crenças. Se eu pedir perdão, como eu vou estar sendo visto pelo outro? Eu sempre é o que erro, o problema é estar comigo mesmo.
Isso dificulta também, o outro se sente vulnerável, inseguro, mais ansioso e as emoções vêm trazidas no nosso corpo comportamentos desadaptativos, de fuga, de se esquivar. E é por isso que muitos têm dificuldade de manter um diálogo, de se conectar com o outro, dizendo qual é a sua necessidade, qual é o seu sentimento. Não dizer você errou. Eu vou ilustrar uma palavra bíblica que é muito importante para nós. Aconteceu há muitos anos, mas eu sempre digo, a Bíblia ela tem um poder maravilhoso de, em pleno século XXI, trazer vida para nós, gerar realmente arrependimento. O Senhor diz que a palavra dele é viva e eficaz, e ela é mais cortante que uma espada de 2 gumes. Ela penetra na divisão da alma, onde ficam as nossas emoções, e do espírito. E é apta para discernir toda a intenção do nosso coração. Muitas vezes nós não percebemos qual é a intenção de querer se defender e não querer pedir perdão. E isso nós não paramos para entender essa necessidade do outro. Essa necessidade de estar fugindo o tempo todo, de estar evitando conflitos. E volto a dizer, muitas vezes foram os comportamentos aprendidos. Pais que não tiveram condições de conversar com seus filhos quando erravam, ou então ameaçavam com a forma de medo. Eu sempre falo com as crianças, conversando com elas e adolescentes, a maioria diz que eu escondo do meu pai porque eu não vou ser compreendida ou compreendido. Eu tenho medo porque a maneira que este pai se conecta com o filho é julgando, porque o medo desse pai gera também este medo nesse filho. E aí o que ele, no diálogo dele, que ele está tentando buscar conexão, gera uma desconexão. Então, tudo aqui, esses 17 passos, eu vou estar permeando em torno da família. Falando da conjugalidade, falando também de que maneira você pode usar esses passos para melhor se relacionar e dialogar com seus filhos. E com seu cônjuge também, que isso é imprescindível. Então, quando este outro se torna nessa dificuldade, a mente dele repercute essas inseguranças, ele começa a se sentir, fazer um movimento de esquiva para não lidar com aquilo tão desagradável, porque muitas vezes nem aprendeu como lidar. Volto a dizer, diante deste comportamento na sua família. Quando o Eric fazia isso, lembra que eu falei, o meu cônjuge, meu esposo, eu tinha todas essas emoções. Eu não queria entender nem as vulnerabilidades dele, principalmente as minhas. Então, essa leitura que eu fazia era distorcida da realidade. O que era na real? Era uma pessoa que teve limites prejudicados na sua infância. Ou seja, o oposto do que eu tive. Eu tive uma educação que era mais rígida, mais punitiva. E isso me trazia o quê? O outro não pode errar, que é o padrão inflexível. Então, eu não aceitava. Quando isso acontecia, eu fazia uma interpretação daquele fato. E isso teve que ser ajustado. Foi do dia para a noite? Não. Foi um processo ao qual, primeiro, eu precisei olhar para mim mesmo. Eu internalizei as minhas emoções, sentimentos, me autocompreendi para depois poder ajudar o outro. E é o que a Bíblia diz, ame o próximo como a você mesmo. Quando eu entendi que era libertador, eu olhar para dentro de mim e olhar como eu sentia, como eu interpretava aquela situação, que me dificultava até pedir perdão, isso me deu um olhar de compaixão para com o outro e tendo também autocompaixão comigo. Na Bíblia, em Mateus 19, 26, diz que um jovem rico ele se aproxima do mestre e ele chama Jesus de bom mestre. Jesus automaticamente diz, por que me chamas bom? Bom é Deus, porque Deus teve uma missão de nos resgatar. O próprio Jesus, sendo bom, ele em momento algum quis se posicionar nessa condição. E diante de tudo isso, quando Jesus se vê nessa condição, ele olha para aquele homem e espera ele externar tudo isso. E ele pede uma explicação, o que eu faço para dar a vida eterna. Jesus começa a falar dos mandamentos, que são coisas básicas. E é essas questões básicas que impedem até os dias de hoje, ou seja, que nós tropeçamos e impede nós nos conectarmos com o outro e até com Deus. E quando esse jovem ouve tudo,
ele teve a presunção de dizer: Senhor, mas tudo isto eu já faço. Jesus não queria condená-lo. Jesus, em momento algum, rotulou este homem. Mas Jesus fala para este jovem da seguinte maneira: já que fizeste tudo isso, agora pega tudo o que tens, vende e distribui para os mais necessitados. Este homem, o seu semblante cai e cabisbaixo ele sai. Possivelmente, ele não fez aquilo. O discurso, o pedido de Deus, foi muito duro de Jesus para ele, porque ele não estava preparado. Ou seja, este homem, olhando com nossas lentes de julgamento, de prepotência, de orgulho, nós dizemos: este homem é um avarento, é um mesquinho. Jesus, tendo esse direito, em momento algum ele falou isso, porque Jesus tinha evidências. Como a Bíblia diz, o próprio Jesus é o verbo, a palavra, que penetra na nossa divisão da nossa alma e do nosso espírito. Sabendo de tudo isso, Jesus lança uma oportunidade para este homem, olhar para dentro dele e refletir o que ele precisava mudar. Talvez aquele não foi o momento que ele disse: não, Senhor, eu reconheço, mas eu quero crer que aquele homem posteriormente possa vir a ter se arrependido da conduta dele, que dentro dele estava internalizada como certa. É o que a nossa crença faz. Eu tenho razão. E é isso que eu quero dizer para vocês, que se o outro está com razão, eu preciso entender e pedir perdão. Mas muitas vezes, diante dos e-mails de aconselhamento, não tem jeito, eu já fiz, eu preciso gerar conexão com o outro. E para gerar conexão com o outro, eu preciso entender qual é o sentimento meu e do outro e qual é também as necessidades, tanto as minhas quanto a do outro. Percebe que o que é simples muitas vezes se torna pesado diante das cargas emocionais e vivências que nós tivemos? Eu vou estar aqui sempre falando para vocês. A nossa família é o útero emocional. É lá que nós aprendemos ou não a lidar com as nossas emoções, a nomeá-las, a entender. E como psicóloga clínica eu digo que um dos desafios quando o paciente chega no setting terapêutico é aquele bombardeio de informações que para eles estão tudo confuso. E nós, paulatinamente, como terapeutas, vamos ajudando a organizar. Depois que nós conseguimos organizar pensamentos, sentimentos, emoções, comportamentos, sensações aflitivas, nós podemos olhar para dentro de nós e compreender o todo da situação. E era isso que Jesus o tempo todo fazia. Fez com a mulher adúltera, fez com inúmeros outros, de Gênesis a Apocalipse. E é isso que muitas vezes nos afasta de Deus. Mas como eu me afasto se Deus disse que eu posso ser como Ele? Porque precisamos quebrar esses paradigmas dentro de nós. E nós muitas vezes nos tornamos vulneráveis, porque se eu perdoar, Ele vai fazer tudo novamente. Percebe? O medo e a insegurança que gera no outro, na atitude do outro, muitas vezes está dentro de nós. Tá, e se o outro errar? O que isso diz sobre você? Percebe? Eu tenho que fazer esse olhar para dentro de mim. Eu preciso saber que o outro errou. Mas por que a minha insegurança de estar me sentindo tão desconfortável se o outro vinha errar? Seria, porventura, uma necessidade de segurança que eu tenho, porque eu me sinto insegura, mas eu não quero falar sobre? Porque é difícil, volto a dizer. Quando eu falo que eu estou insegura, eu estou em vulnerabilidades. Mas é à medida que eu entro em contato com a minha insegurança, é que eu me torno mais forte. É isso que Jesus diz na palavra dele. Diga ao fraco, eu sou forte. E eu quero dizer a vocês, esses passos vão fazer não só você que está aí nos acompanhando, neste tempo maravilhoso que o Senhor preparou para nós, mas a mim também, compartilhar ensinamento da palavra e do que a ciência tem para nos ajudar a ser melhores uns com os outros. Eu vou estar olhando aqui o que nós estamos vindo aqui no chat.
A maioria acha que perdoar tantas vezes o outro pode fazer o que quiser. Muito bem. É isso mesmo, Ana. O outro aí tem dois lados de crença, tanto do outro quanto a minha. Quando eu acredito que o outro vai me fazer de trouxa o tempo todo, qual é a interpretação que eu estou fazendo sobre mim mesma? Percebe? Se eu sou trouxa, como eu estou me enxergando diante daquela situação? E o que eu quero dizer a vocês é justamente isso. Nós tivemos um SOS Casamento Curado, que foi uma bênção, foi transformador. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Josué. Está andando na contramão diante de tantas intempéries e ele o tempo todo está ali engajado com este projeto. E neste SOS nós trabalhamos demandas, detalhes, necessidades que vieram de pessoas de todo canto, para vir buscar uma possibilidade de enxergar outros olhares diante dos conflitos. Então, o SOS Casamento, se você ainda não se inscreveu, temos ainda algumas vagas, tá? Nós vamos estar lá, agora nós temos o presencial, com vagas reduzidas, mas nós estamos fazendo o trabalho com todo o cuidado, com toda a atenção e prestando o mesmo serviço. Então, temos uma quantidade reduzida, onde estamos ali acolhendo estes casais, orientando diante da palavra, diante do conhecimento, junto com pessoas que têm assim, estado junto conosco, colocando o seu conhecimento em prática para ajudar o outro. Se você tem passado dificuldade, se você tem tido dificuldade de se relacionar com o seu cônjuge, eu sempre digo, o pastor Josué também fala o tempo todo, antes do divórcio, se dê essa chance de olhar, de perceber possibilidades que muitas vezes, quando nós estamos diante do desafio, do problema, da fusão, de tantas emoções, nós não temos condições de enxergar outra possibilidade. E aqui no SOS temos uma equipe preparada, direcionada pelo Senhor, direcionada pelo conhecimento tanto da ciência quanto da palavra, para acolher vocês e ajudá-los naquilo que vocês precisam. Um aconselhamento individualizado ali com cada casal. Cada casal está junto com seus conselheiros, colocando suas demandas e necessidades, questões de muitos desafios que muitas vezes estão vivendo e não sabem como lidar. E é isso que leva a gente a ter a necessidade de buscar um discipulador, um conselheiro, um psicólogo, porque estou diante de outro olhar, de uma neutralidade para auxiliá-lo naquilo que muitas vezes não consegue enxergar. Não é que você é incapaz, não é que você é burro, como muitos se rotulam, ou então eu sou louco para buscar ajuda psicológica. Não, não é isso. Eu volto a dizer, quando nós usamos os rótulos, como aqui a Ana falou, me sinto uma trouxa ou pode fazer o que quiser. Se o outro tem esta crença, cabe a mim investigar. O que é que pensa? O que é que pensa a respeito quando você realmente cai e volta de novo a fazer a mesma coisa? Quando eu digo cai, é falando de uma questão como pecado, mas aquele que peca, que adultera e volta a fazer novamente. Muitas vezes, olhando para o campo científico, Ana, você que está aí acompanhando, a pessoa quando tem essa dependência é muito desafiador para aquele que não conhece o lado da ciência. Muitas vezes uma questão de autoestima reduzida, a pessoa tem essa necessidade de buscar esta aprovação. É um esquema mental que fica ali funcionando o tempo todo. Eu tenho que estar buscando aprovação constantemente. Isso está no campo da crença, está encoberto. Está numa crença nuclear que o sujeito não consegue enxergar. Dentro do processo terapêutico, como uma casca de cebola, nós vamos descortinando passo a passo. Assim como Jesus fez com esse jovem rico, até ele perceber aquilo que ele precisa mudar. Quando eu digo ao outro que você não tem jeito, você está me fazendo de trouxa, e muitas vezes na mente dele não é isso que ele está fazendo, aquilo gera desconexão. E é isso que eu quero dizer a vocês. Quando eu falo de como estou aqui como facilitadora também da comunicação não violenta, quando nós falamos dos passos da CNV, as pessoas enxergam isso como eu tenho que ser boazinha, eu tenho que estar engolindo o sapo. Não, não é isso. Eu preciso me conectar comigo mesmo, gerar autorresponsabilidade e consciência, internalizar minhas emoções e sentimentos para que eu possa me conectar com o outro.
E eu mudando automaticamente, eu gero essa mudança, ou melhor dizendo, consequentemente, eu gero essa mudança no outro. Porque o outro percebe que eu preciso resolver porque eu tenho agido dessa maneira. E aí buscar ajuda, dizer ao seu cônjuge, sozinho, sozinha, eu não consigo. Então, muitas vezes, o que a gente acha que o outro quer ter razão, às vezes existem essas crenças, esses esquemas mentais, tanto de arrogo ou de abuso que ele vivenciou na sua família de origem, no útero emocional, que repercute até os dias de hoje. Percebe? Eu só falei de um passo até agora e esse tempo todo. Deixa eu ver aqui. Pessoas negativas consigo mesmo nunca vai enxergar o libertador Jesus e tomar posse. Sueli, é verdadeiramente isso. E aí, quando eu chamo o outro de negativo, como ele se sente? Será que ele se sente confortável? Melhor dizendo, se você ouvir de alguém, olha, Sueli, você é muito negativa, como você se sentiria? Nós não paramos muitas vezes para ouvir que isso é um rótulo. Eu preciso entender qual é a necessidade que a pessoa tem de ser negativa. Lembra do exemplo que eu me utilizei aqui e me expondo para vocês a minha vulnerabilidade? Quando eu disse que eu interpretava as situações do atraso do meu marido como não me respeita, não me valoriza, eu estava trazendo também aqui um ponto negativista. Mas onde foi que eu aprendi a interpretar o mundo e a situação nessa esfera do negativismo? O negativismo também é uma distorção cognitiva, ou seja, um erro cognitivo que a pessoa repete constantemente sem perceber. E o pior, usa suas crenças intermediárias para justificar, que nós chamamos de viés confirmatório, para justificar os pensamentos negativos que tem. Por exemplo, olha, toda vez que eu tentei fazer algo, realmente aconteceu errado mesmo. Mas eu não busco entender o todo, o que levou àquela situação dar errado. Eu já pego, super generalizo aquela situação, dizendo um ponto apenas negativo. E esse ponto negativo que eu digo é o que eu consigo apenas enxergar. Não é ruindade, não é maldade da pessoa, não é intencional. A pessoa negativista, ela sofre, porque é horrível você acordar todo dia e enxergar os dias nublados. Essa pessoa pode ter as maravilhas que for, pode estar com a conta recheada o tempo todo, vai vir essa perseguição do negativismo, mostrar para ela uma esfera denegrindo aquela situação com um olhar totalmente negativo. E quando ela vê o ponto negativo, ela não consegue enxergar as outras possibilidades e resolver o conflito. Percebe? Então, o que para nós achamos que é muito fácil, não é bem assim. E nós precisamos estar, assim, tendo esta clareza empática para gerar conexão com o outro. Aqui, durante toda esta semana, o pastor Josué vai estar aqui na quarta-feira. Na sexta, a Gláucia vai estar aqui também, uma coach maravilhosa, que tem feito um trabalho super especial com mulheres, tem ajudado muitas mulheres no nosso ministério a estar ali se apropriando da identidade dela. E qual o nosso objetivo? A Cristiane aqui falando um pouco com o olhar da ciência, ilustrando também a palavra. O pastor Josué falando aqui de maneira que eu não tem palavras para dizer. O meu casamento tem salvo pelo ministério também. Foi isso que o Senhor fez, em áreas que, mesmo tendo conhecimento, nós não somos detentor da razão. Existem pessoas que Deus levantou como autoridade no mundo para nos ajudar. E Deus escolheu o pastor Josué e a pastora Rose com este objetivo, de implantar a cultura do reino na família. E uma das culturas do reino é, eu preciso aprender a resolver conflitos. Eu preciso aprender a não julgar, porque foi isso que Jesus diz na palavra dele. Não julgueis, para que não sejais julgados. Mesmo nós ouvindo, falando isso, nós temos essa dificuldade. E muitas vezes nós não se atentamos qual é a necessidade do outro, que também está tendo diante de tudo isso e não sabe como lidar. E uma delas, nesse passo 3, é, se o outro tiver razão, peça perdão. Então, espere o outro trazer, externalizar. Não queira ser a pessoa que está sempre certa. Porque o negativista, ele também tem isso. Ele acredita que ele, mesmo enxergando tudo nublado, ele ou ela está certo. Então, quando a pessoa faz isso,
dificulta a sua relação consigo mesmo e também com o outro. É horrível viver com uma pessoa deste jeito. Era horrível para o meu esposo estar lidando com uma mulher que a Bíblia diz não seja rixosa. Então eu preciso entender o que está me levando a ser rixosa. Existem comportamentos que são aprendidos, habilidades sociais que nós estamos ali desenvolvendo ao longo do tempo com a nossa família de origem, com o nosso útero emocional, onde estamos gerando desenvolvimento. E muitas vezes esses limites, esses comportamentos são prejudicados. Deixa eu ver aqui quem mais. A Mônica disse, é verdade. Cheguei tarde, mas o pouco que eu vi já me impactou. Lalinka, eu ainda estou no terceiro passo, viu? Vou estar falando aqui do outro. Jesus vai dar um basta, só você orar. Então, muitas vezes a gente ouve isso, Simone. A Bíblia diz que a oração de um justo pode muito seus efeitos. Eu nunca vou dizer que a oração não gera efeito em nós. Gera sim. Mas é a oração que leva você a ter atitudes para você buscar ajuda para compreender o que muitas vezes está muito confuso dentro de nós mesmos. Eu costumo dizer que, biblicamente falando, muitas pessoas falam, não, meu psicólogo é Jesus. E longe de mim, ou qualquer um dos profissionais da área, está querendo atuar nesta posição. Mas eu posso dizer a vocês com toda clareza, Jesus ele vai agir, ele disse que diga aos doentes que precisa ir para os médicos. Para aqueles que precisam cuidar da saúde. A área da psicologia é hoje que trabalha com a saúde mental. Então, essas crenças são distorcidas e impedem até, muitas vezes, as pessoas conseguirem orar. Eu tenho pacientes que muitas vezes tinham dificuldade de se enxergar a sua identidade pelas dificuldades que tiveram no seu útero emocional com a sua paternidade. E isso levava esse sujeito a acreditar que a oração não era ouvida. Gerava desconexão até com o próprio Deus. E quando eu alinho essa questão das minhas crenças, eu melhoro também a minha espiritualidade. Então, nós somos espírito, alma e corpo. E muitas vezes nós acreditamos que eu preciso só orar. Tem questões que são comportamentais. Eu preciso mudar de atitude. Davi, ele faz uma oração quando ele pega aquelas 3 pedras e vai até Golias. A oração dele, ele disse, eu estou aqui em nome do Senhor dos Exércitos. Mas as atitudes da pedra, as atitudes de enfrentar a vulnerabilidade do medo, de insegurança, que creio eu que Davi teve, mas ele foi, orando e crendo. Essa atitude não era só oração, tinha que ter ação. E é esse movimento que muitos estão até hoje, leva os casamentos ao divórcio, porque diz, eu estou orando. Eu preciso entender o que é a oração, o que é Deus, o que é eu e o que é o outro. Isso tem que também estar organizado dentro de nós como cristãos saudáveis. Eu orava quando eu brigava com meu esposo, quando eu tinha dificuldades muito grandes com os meus padrões rígidos. Eu era uma pessoa que eu estava orando. Batizada com o Espírito Santo. Como assim? Eu preciso estar gerando vida para o outro. Foi isso que Jesus está querendo nos ensinar o tempo todo, com a palavra dele. E muitas vezes a gente diz, eu preciso só orar. Orar é o primeiro passo. Tem outros passos que dependem de nós. E enfrentar o orgulho, enfrentar a soberba, a arrogância, a insegurança. Tudo isso nós temos que estar, muitas vezes, ou melhor dizendo, sempre fazendo um passo contrário àquilo que a nossa crença ou o nosso esquema mental pede. Por exemplo, ele que errou, ele que venha pedir perdão. Isso é muito comum. E a bem da verdade, humanamente falando, é isso mesmo. Mas eu preciso gerar conexão. Eu preciso ter uma palavra que é empatia pelo outro. Foi isso que Jesus fez com aquela mulher adúltera. Foi isso que ele quis mostrar tanto para ela quanto àqueles fariseus. Uma maneira de olhar para dentro deles, para gerar arrependimento, consciência e aí promover mudança de vida, mudança de comportamento e atitude. Então, eu preciso avaliar honestamente. E aí é que está o desafio. Essa é a dica que eu estou dando a vocês. É muito fácil nós queremos avaliar o outro honestamente.
Mas eu posso dizer a vocês, nós não temos esse direito nem essa possibilidade, porque está dentro do outro. Cristiane, mas está claro para mim. Às vezes o que está claro para você está dentro do outro. É importante nós levarmos isso a sério. É importante buscarmos a evidência que o outro tem para trazer para nós. Nós temos um e-book que é muito importante também, tá? Nós vendemos por quê? Nós entendemos que quanto mais o sujeito busca conhecimento, está lá em Oséias 4, o meu povo perece porque faltou conhecimento. E aí, se eu tenho aquela crença generalista, ou então que eu tenho aquele padrão rígido de enxergar as coisas, eu vou dizer da seguinte maneira: o conhecimento é da Bíblia e ponto. Eu estou no mundo, eu tenho uma cultura, eu tenho valores, e tudo isso permeia as relações interpessoais. Eu preciso aprender também onde eu estou inserida, em que contexto eu estou inserido, para que eu possa compreender melhor este outro. E partindo disso, quando Jesus fala isto em Oséias, eu acredito que além da palavra, ele quer dizer também, como o apóstolo Paulo, quando esteve preso, ele disse: traz meus livros e o pergaminho. E Paulo, nós sabemos que foi o cara que pôde desconstruir muitas crenças culturais diante do Areópago, quando ele chega e consegue falar do Senhor ao Deus desconhecido. Ele conseguiu se conectar com aquele povo idólatra, sem julgá-lo, para que assim ele pudesse gerar arrependimento e conhecer Jesus. E ele disse: eu me faço de tolo para ganhar os tolos. Percebe, gente? A Bíblia é linda, ela é rica. E nós conhecendo, sabendo da necessidade de buscar o conhecimento, nós temos o e-book do pastor Solomão, junto com o pastor Josué, Como Salvar o Seu Casamento Sozinha. Eu achei fenomenal esse livro, tive a oportunidade de lê-lo. E o que é que eu vejo? Possibilidades de olhar para dentro de nós, mulheres edificadoras, de colocar a nossa família edificada, a nossa casa, dizendo: o Senhor me confiou esta missão de edificar. Então eu posso, eu consigo. Porque nele eu posso todas as coisas, porque ele me fortalece. Aí, falando nisso, é um livro machista, salvar o casamento sozinha. Como assim? É ou não é? Não vem aquele ruído no nosso ouvido querendo dizer que a culpa é toda minha, ou seja, ele trai, ele faz e agora é eu que tenho que resolver? Foi o que Jesus fez por mim e por você. E esse e-book está aí na tarjeta, se você quer adquirir, tem um QR Code. É um e-book, você não vai pagar frete, nada. Apenas adquiri-lo e começar a ler. E não só para você ajudar mulheres que estiver aí do teu lado, passando dificuldades. Uma maneira de evangelizarmos mulheres que vivem desafios constantes com seu cônjuge. Nós, mulheres, querendo ou não, temos um olhar mais afetuoso com o todo. Isso é uma sensibilidade que Deus, quando cria Adão, ele disse: far-lhe-ei uma disjuntora. E esta mesma mulher que leva Adão ao pecado, ao fracasso, é esta mesma mulher que Deus usa nos dias de hoje para curar vida, para curar as famílias, não de maneira feminista, mas de uma maneira altruísta, uma maneira que esta mulher viva não perdendo a identidade dela, e nem as características dela, nem o valor dela de ser mulher, de acreditar que é possível. Não é carregar um jugo nem uma carga. Quando fala salvar o casamento sozinha, é mudar essas lentes que muitas vezes esperamos do outro aquilo que nós podemos fazer. Percebe? A importância de nós buscarmos o conhecimento. E é por isso que eu estou aqui, o tempo está bem curto, mas o papo, para mim, está maravilhoso. Eu estou vendo que as pessoas estão interagindo. Isso, Sueli, muito bem. Manda pelo Zap, pedindo o link aí, Léo, pelo Zap. E eu gostaria mesmo que vocês estivessem aqui, porque eu creio, eu acredito, que Deus está levantando um exército desse mundo adoecido, que a própria OMS disse que em 2021 teria um surto de depressão. Em 2019, nós já estávamos vivenciando esse surto de depressão, de sofrimento emocional. E muitas pessoas falam: a depressão
é doença do demônio. Qualquer patologia. Não é só a depressão. Não, Cristiane, mas a depressão é pior, não. A depressão, ela é ocasionada por questões tanto biológicas, que precisa ser investigada, usar muitas vezes medicação para corrigir essa parte do cérebro em que não libera os neurotransmissores, não libera os hormônios de maneira adequada, como também de maneira exógena, ou seja, uma depressão endógena, biológica ou exógena. O ambiente que eu estava inserida, as distorções, os erros cognitivos que eu aprendi a ter, como eu sempre tenho razão. Isso é uma maneira que leva o sujeito a adoecer. Quando aqui, se eu não me engano, acho que foi a Ana, quando ela fala que, ou foi a Sueli, que o outro é negativo, esse outro ele adoece muitas vezes. Que ele percebe até esse negativismo, mas não consegue mudar sozinho. Tem essas dificuldades. E é isso que está levando as pessoas a adoecerem. Não é a depressão. Mas eu consigo dizer a vocês, pelo conhecimento que eu tenho vivenciado, as práticas que eu tenho exercido, que o que está gerando esse adoecimento é a desconexão, é o julgamento, é os rótulos, é os extremos do passivo e do agressivo, é o perde para ganhar, é o ganha para perder. Mas nós podemos melhorar isto diante do ganha-ganha. É o que Jesus fez o tempo todo. E eu vou estar aqui com vocês falando da maneira que a ciência traz ajuda para a gente e falando também como a palavra é maravilhosa e rica e de que maneira você pode interpretá-la de forma mais coerente e clara. O passo 4 agora é, se o outro reconhecer o erro e pedir perdão, aceite imediatamente. Gente, essa parte aí vou até beber uma aguinha aqui. No SOS, nós não trabalhamos só com a questão de adultério, tá? Eu preciso que isso fique muito claro para vocês. Muitas vezes são conflitos que as famílias têm vivenciado e não sabem como lidar. E chegam até nós, e nós estamos ali, uma equipe preparada para ajudá-los. Quando esta pessoa tem a dificuldade de reconhecer, nós precisamos entender o todo desse contexto do sujeito. Eu falo sempre para os casais que eu atendo. Vocês casaram. Vocês chegaram dentro do casamento, mas cada um levaram sua malinha emocional, suas cargas emocionais. E que muitas vezes, dentro desta mala, existem objetos que não precisam mais ser utilizados. Metaforicamente, existem roupas que não te cabem mais, mas eu não abro mão, porque isso tem um significado muito grande para mim. Isso me dá uma sensação de pertencimento. Quando eu ajo como meus pais, eu digo, meus pais me ensinaram assim, eu aprendi assim. É assim que eu sou, eu não vou mudar e ponto. Pasmem. Isso é muito comum nós ouvirmos dentro da conjugalidade. E isso é uma das dificuldades que impede, é um dos erros que dificulta a pessoa a conseguir, a pedir perdão e a outra também de aceitar. Percebe? São duas situações ali em constante paradoxo. Tanto eu tenho de me colocar numa situação de perdi e de aceitar imediatamente. Quando a Bíblia diz, não se deixe pôr o sol sobre a tua ira. O sol não se põe, tchá, já foi. Não. É um processo para o sol se pôr. Então, elabore aquilo antes que chegue a noite e tente resolver. Tente assimilar o contexto que aconteceu. Eu preciso olhar o outro lado também da moeda. E isso é desafiador. Isso também nos leva a nos sentir desconfortáveis, vulneráveis. Porque dentro de mim eu tenho razão. Como assim? Ele pode esperar. Como assim? Ele já fez muito. Como exemplo, é muito comum o casal chegar no SOS e um dos ter adotado a prática do adultério. Este outro até perdoa. No entanto, continua agora invertendo os papéis, colocando-se como algoz, e o outro sendo a vítima. De que maneira? Não, ele tem que sentir a mesma dor, ela, que eu senti.
Isso é o peso de Deus, está pagando o preço, ainda usa esta palavra, ou seja, usa Deus para respaldar suas próprias crenças. Eu não posso dar um pedido de perdão e depois dizer assim, ó, virar a cara para o outro e dizer assim, eu quero que você sinta a mesma coisa. Eu costumo dizer que todas as vezes as pessoas falam assim, Cristiane, Deus é justo. Isso é justiça de Deus. A Bíblia diz que a nossa justiça é trapo de imundície. Alguns teólogos dizem que é o quê? É o absorvente sujo daquela mulher, eram as ataduras fétidas dos leprosos. Isso sim é o trapo de imundície. E Deus fala que é esse trapo de imundície que representa a nossa justiça. E eu digo, quando nós muitas vezes dizemos eu quero justiça, estamos dizendo eu quero vingança. Eu quero que ele sinta ou que ela sinta o que eu senti. E eu posso dizer para vocês, ali permeia um orgulho. Ali permeia uma situação que é muito comum a gente ver de pessoas que são abusadas. Vivem no estado de hipervigilância o tempo todo. Esta pessoa não consegue mais confiar na outra. Agora vamos parar aqui e pensar. Como seria para você ter tido um erro, uma prática de um erro, depois gera arrependimento? Eu vou dar um exemplo. Uma pessoa que roubou por questões terríveis, foi presa e lá dentro da cadeia teve todo um processo, essa pessoa acredita e percebe e se arrepende. Imagina o rótulo da sociedade. Roubou uma vez, vai roubar sempre. E eu quero perguntar a você e a mim mesmo. Será que nós temos condições de jogar esta situação em cima do outro? E eu sempre pergunto para mim, para as pessoas, você nunca errou? Você nunca teve esta condição de estar vivenciando essa situação tão desconfortável? Quando Jesus olha para aquela mulher adúltera, gente, eu gosto dessa passagem que ela leva a gente a um turbilhão de questões. E vocês estão diante de uma mulher que sempre disse, eu acho um absurdo uma mulher trair. E foi nesse absurdo que eu achava, por questões de vivências familiares, que Deus desconstruiu as minhas crenças para levar-me a entender o que leva o sujeito a ter atitudes e comportamentos tão desadaptativos. E eu preciso olhar para essa passagem e ver o que Jesus gera nesta mulher. Vá e não peques mais, para não te suceder algo pior. Ou seja, para você não sofrer, para você não ser destruída, para você não viver como escória da sociedade. Jesus não queria saber do padrão da palavra, ele queria levar vida para aquela mulher. Ele queria levar cura na alma daquela mulher. E nós? O que nós temos levado quando o outro pede perdão e nós temos dificuldade em aceitar? Nós sabemos que o perdão é uma decisão. E é um processo, existem fases de elaboração. Mas eu preciso agir no primeiro processo. E eu faço sempre exemplos, metáforas, para que fique claro e o sujeito consiga entender esses processos. Eu uso até um exemplo, uma cicatriz que eu tenho. E eu falo assim, você vê essa cicatriz aqui, quase é imperceptível hoje. Mas eu consigo lembrar como eu estava emocionalmente nesse dia. Eu consigo lembrar como estava dentro do meu processo, no meu lar. Eu consigo lembrar toda a vivência emocional que eu tive e a atitude e comportamento desse acidente que eu tive. Esse ferimento levou ponto. Este ferimento eu tive que ir ao médico. Nesta ida, eu posso dizer, ilustrando com a questão do perdão, ir buscar ajuda é a decisão do perdão. Eu preciso decidir perdoar. Então, ir até o posto, o hospital, buscar ajuda,
É o primeiro passo que eu fiz, dando perdão. Só que depois, chega lá, fez todo um processo e eu tive dificuldades para abrir a mão. Eu tive que ter um repouso e alguns cuidados até chegar o processo da cicatrização total. Então, houve fases, medicações, tudo isso, para que eu visse depois que não ficasse comprometido o tendão. E graças a Deus ficou tudo bem. Porém, a marca que eu tenho aqui, hoje, ela me lembra de tudo. Mas ela não dói. E é isso que muitas vezes, tanto aquele que perdoa, tanto aquele que pede o perdão, acha que o processo é milagroso. E o pastor Josué fala isso, gente, eu acho maravilhoso. Perdoou, eis que tudo se fez novo. A Bíblia está usando passagem para nós olharmos com um olhar positivo, um olhar de buscar esperança para compreender isso. E é isso que o Senhor está fazendo comigo e com você, e usando possibilidades também da ciência. Quando eu tenho essa dificuldade, qual é a regra que eu tenho dentro de mim? Qual é a minha necessidade? Eu quero muitas vezes ser punitivo com o outro, porque foi a maneira das crenças que eu adquiri. Se principalmente eu tive pais punitivo, pode se preparar que é clássico. Quando eu trabalhando com a terapia de esquemas, eu vou mostrando ao paciente até que ele consegue se conectar às emoções dele, ali atual, com a vivência que ele teve e o comportamento que ele repete. Que ele vai perpetuando os mesmos comportamentos com mesmas atitudes e querendo resultados diferentes. É isso que causa a confusão toda. Eu quero um resultado diferente, mas eu continuo fazendo as mesmas coisas. Mas muitas vezes eu não percebo que eu estou fazendo essas mesmas coisas. E é por isso que precisamos de ajuda. E é por isso que precisamos olhar para dentro de nós, porque nós queremos muitas vezes só julgar o outro. E este passo 4 não é só para quem pede, mas para aquele também que tem que aceitar, é para ambos. Olhar para dentro de si, porque aquele que pede fala assim, eu já pedi, agora tem que resolver do dia para a noite. Não, meu querido e minha querida, não é desta maneira. Volto a lembrar vocês, o processo da cicatrização, até que não doa. E aquele que tem que aceitar, eu preciso ir logo para o médico, buscar ajuda, eu vou aceitar, para eu poder vivenciar este processo. Percebe? Ficou claro para vocês? Fala no chat aqui comigo. Eu sempre dado mesmo ele dentro errado, só que ele tem desculpa. Pede, fico pensando que ele mesmo acha que tem razão, porque cede. Então, Cicinha, é importante sim a gente ter este olhar, buscar ajuda para que o outro talvez não esteja percebendo que, assim como eu falei desse padrão punitivo repetitivo, o outro pode estar dizendo, pode errar e continuar fazendo as mesmas coisas sem olhar para as consequências. Percebe a situação de Sansão? Pais me procuram, às vezes, angustiados pelas decisões e escolhas dos seus filhos. A Bíblia fala claramente da questão de Sansão. Os pais nem podiam gerar. Deus traz uma missão, um processo ali, um projeto de vida para aquele homem, ao qual ele foi ensinado pelos seus pais. Mas quando ele cresce, mesmo sendo orientado, ele disse, eu quero desta maneira. E nós sabemos o que aconteceu com a vida de Sansão. Eu acredito, que eu imagino a angústia e a dor na alma daquele homem quando se vê arrancado os seus olhos, humilhado, exposto de uma maneira terrível, que é isso que Satanás quer fazer com a minha e com a tua vida diariamente. E muitas vezes o orgulho, aquela obstinação de não querer olhar para dentro de nós e olhar para o outro, pode gerar essas consequências. E é justamente isso aqui que nós precisamos entender. Isso não é ser bonzinho, mas é levar ao outro e a mim mesma a ter autorresponsabilidade. E ele arcou com as responsabilidade dele, Sansão. E no final ele faz aquele pedido para Deus. Ele não viveu a plenitude do que Deus tinha para ele, mas ele reconhece que ele faltou. E é isso que nós precisamos fazer. Não julgar o outro, mas promover consciência para que gere mudança. E não tem como levar o outro a ter consciência sem essa conexão,
sem a empatia. Não é apenas se colocar no lugar do outro. Eu estou no teu lugar. Agora eu preciso entender de que maneira você enxerga neste lugar. De que maneira você interpreta as coisas neste lugar. E para isso eu preciso do diálogo. A Ruth Fontana, fui no psicólogo para mudar minha vida completamente, porque às vezes a gente não se dá conta. É isso aí. A gente não consegue. Eu sempre falo, você faz seu parto muitas vezes sozinho? Sozinha, melhor dizendo? A gente precisa de ajuda médica. A gente precisa de especialista para nos ajudar. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Josué, que ele tem visto a possibilidade, no nível de experiência que ele tem, necessidades que muitas vezes ele disse, eu não quero psicologizar aqui tudo e nem quero espiritualizar. Eu conheço pessoas que vieram há anos orando, buscando, 37 anos casado. Quando chegou dentro do setting terapêutico, as questões eram puramente emocional, puramente comportamental, de atitudes aprendidas, que teve dificuldade de ter esse olhar para dentro e perceber a distorção, o erro cognitivo que fazia ao interpretar uma situação. E falou, Cristiane, como eu queria ter lhe conhecido antes. Vocês estão entendendo? 37 anos casado. Imagina de que geração este casal veio. Uma geração que nós estamos tendo dificuldade até nos dias atuais. Quando eu procuro psicólogo é porque eu sou louco, não. O psicólogo trabalha com ambas esferas. São muitas, variáveis, para poder ajudá-lo. Assim como também um pastor, um mentor. É importante, quando aquele aconselhando busca olhar para a necessidade do outro e ver que já está no limite, que foge daquela alçada, eu preciso encaminhar. Foi isso que Paulo fez com Timóteo. Paulo tinha dom de cura, Paulo orava o tempo todo. Mas quando o Timóteo está com a enfermidade, ele pede para que bebesse aquele vinho, porque naquela época, não era o vinho de hoje, era para promover uma melhora na questão, na flora do estômago, creio eu, para promover bem-estar. Ali era uma necessidade física de Timóteo. Não era uma situação e uma necessidade espiritual. E nós precisamos ter esse discernimento. E é buscando o conhecimento que nós conseguimos chegar. Parabéns, a Dinádia disse aqui que veio no SOS presencial com a gente. Maravilha. Eu sou suspeita em falar qualquer coisa desse ministério. A Ruth, é triste, é um erro em muitas partes, mas meu esposo nunca consegue enxergar as coisas que ele faz. Eu não tenho liberdade. Eu imagino, Ruth, é por isso que aí não podemos desistir, mas promover possibilidades. Tem situações que às vezes é sine qua non. Eu preciso disso para fazer isso. Percebe? Eu preciso ir no médico para que eu pudesse chegar a este processo. Eu preciso do perdão para dar início a um processo de restauração no meu casamento. Até para eu orar e as minhas orações serem ouvidas, segundo a palavra. Então, eu preciso orientar, mostrar para ele, dar evidências a eles dos ganhos, ou melhor, dos bônus e dos ônus que tem tido praticando as mesmas práticas e as dificuldades que ele tem. Talvez, creio eu, que esteja faltando uma escuta empática. E isso, às vezes, é difícil. Se você quiser me chamar no meu direct, nas minhas redes sociais lá, eu tenho um Instagram, tem pessoas que pedem, eu digo a vocês que, às vezes, buscar ajuda, e nessa situação que ela está trazendo aqui, Cristiane, ele não consegue, eu não tenho liberdade. Às vezes, uma dica que eu possa lhe dar, possa promover essa possibilidade. Está aí na tela o meu Instagram, criscorreia.psicóloga, para que você possa estar lá falando comigo, me dizendo um detalhe e eu possa te orientar. Não é fazer uma terapia, mas é uma orientação como conselheira. É dar uma possibilidade que leve o outro a promover esta situação que ele não está conseguindo enxergar. Isso já é bacana, que eu vejo aqui você dizendo, Ruth, ele não consegue enxergar. Isso aqui eu já gostei. Eu não estou julgando, eu estou dizendo que ele não consegue. Ou então ele não quer, já muda, já fica diferente. A Renata disse que está separada, está fugindo. Então, às vezes, pode ter um medo desta questão de querer conversar e retomar.
É muito comum, isso também chega a pessoas buscando ajuda. Cristiane, eu quero retomar minha relação, mas eu me sinto muito inseguro. Eu sei que a pessoa me ama, eu sei que a pessoa me pediu perdão, mas eu tenho medo de sofrer novamente. Aí eu digo, o que é que Jesus disse mesmo? No mundo nós teríamos aflições, mas nós temos que ter bom ânimo. Eu não posso garantir 100% que isso não vai acontecer. Nós precisamos aprender a lidar com os problemas e resolver. Eu não posso garantir o que depende da atitude do outro. Isso apenas tem que estar claro. Eu preciso aprender como lidar se porventura isso vier acontecer. Eu tenho que sair da fantasia para vir viver a realidade. E é por isso que Jesus não veio dizer para a gente que nós vamos parar de sofrer, mas ele veio dizer para mim e para você que nós temos que ter bom ânimo para vencer. Nós temos que buscar possibilidades de enfrentar os problemas que temos tido. E gerar empatia hoje, numa sociedade que nós temos que estar competindo, se comparando nas redes sociais o tempo todo, quem é melhor, quem é pior, quantos seguidores eu tenho, quanto eu não tenho, isso só dificulta a ser empático com o outro, a ser misericordioso, a ter autocompaixão até consigo mesmo. Porque quando eu me comparo, eu estou sendo violenta até comigo. Eu estou gerando um desvalor sobre a minha vida, gerando comparações com pessoas tão diferentes e únicas. Porque tanto você quanto o seu cônjuge são pessoas únicas. Únicas digitais. Única íris. Únicas personalidades, interpretações da situação. Não podemos ter receita de bolo para lidar com o outro. Precisamos entender as necessidades, os sentimentos e quais crenças e esquemas mentais que permeiam a vida do outro para que ele enxergue aquela situação apenas dessa maneira. E é justamente isso que eu quero dizer para vocês. É esta dificuldade. Nós confundimos muito os nossos desejos com as nossas necessidades. Gente. Quando eu pergunto qual a necessidade do outro, a pessoa traz o desejo. Eu vou dar um exemplo clássico. Quando uma pessoa, está lá o cônjuge, chega do trabalho e está no celular. A frase que vem no aconselhamento, mas ele, mas ela só anda no celular. E qual é a sua necessidade? Ele tem que estar junto comigo, ele tem que estar fazendo as coisas aqui comigo, porque quando eu chego eu também faço a mesma coisa. São desejos. E eu falo qual a sua necessidade, eu repito. E muitas vezes a pessoa não sabe discernir, porque necessidade é diferente de desejo. Não é o que queremos que o outro faça, mas é aquilo que precisamos. Agora mesmo eu preciso beber água, porque eu tenho necessidade de umedecer minhas cordas vocais. E é isso que eu quero falar com vocês. De estarmos aqui entendendo essas necessidades. E sabendo que empatia é diferente de ser simpático. A empatia, ela gera conexão. Às vezes você não tem nem o que falar para o outro, apenas acolher. A simpatia, ela gera desconexão. Tudo bem, tá tudo bem. Só que não é isso que a pessoa está. Dentro dela não tem nada bem. E pessoas ilustram a palavra para dizer, Cristiane, mas aquela mulher, quando aquele filho adoece, o homem num caminho fala com ela, ela diz, está tudo bem. Olha a super generalização. Olha o erro cognitivo, olha o erro de pensamento. Aquela mulher não poderia levar uma situação para algo específico que uma pessoa não poderia ajudá-la. Por exemplo, vou usar uma metáfora. Estou com um filho doente, eu vou levar para o meu vizinho e dizer que está tudo bem. Eu preciso ir para o médico para resolver aquela questão. Depois eu dizer, olha, vim no médico, agora está tudo bem.
tá medicado, tá tudo sob controle. Percebe? Esses erros que nós fazemos muitas vezes até lendo a palavra. Nós distorcemos, por quê? É as nossas crenças, é os nossos valores. E muitas vezes eles são distorcidos. E ao invés de gerar conexão, gera desconexão. Então a empatia conecta. A simpatia, ela desconecta. E precisamos entender, não é o que eu quero que faça, mas sim o que nós precisamos. Eu quero que meu marido me dê atenção. Eu tenho uma necessidade de atenção. E eu preciso compartilhar com ele ou com ela, com o meu cônjuge, de que maneira eu me sinto desconfortável e de que maneira poderia me dar mais atenção. Porque naquele momento eu tenho que enxergar a minha vulnerabilidade. Eu estou precisando não só de atenção, às vezes de um acolhimento. É o desafio que nós temos, é mergulhar para dentro de nós, que é o que Jesus nos convida todos os dias. Eu preciso meditar na palavra, porque se eu ler, eu vou apenas usar as minhas crenças e meus valores para entender e posso distorcer. Mas a meditação, ela gera vida, ela gera conexão. Quando o Senhor fala de meditarmos na palavra, é para ampliar o meu leque de possibilidades. Quando o Senhor fala em Oséias para buscar o conhecimento, nossa editora aqui tem materiais maravilhosos justamente para levar a implantar, que é a nossa missão, a cultura do reino nas famílias. Então não fica apenas no viés da oração, não fica apenas no viés da espiritualidade, do aconselhamento, das ministrações. Vai muito mais do que isso. Eu preciso gerar mudança significativa. E nesse passo 4, foi justamente hoje o que eu quis dizer a vocês. Continuar brigado, muitas vezes, está inserido nesse turbilhões de crenças e esquemas mentais que tanto eu tenho como o outro pode também ter. E isso dificulta eu querer estar sempre nessa condição de não querer enxergar as minhas vulnerabilidades. E o orgulho não é só para quem não pede perdão, é para aquele também que não aceita. Percebe? E eu sempre digo, gente, nós estamos no mesmo processo. E na próxima live eu vou estar aqui com vocês, falando do passo 5 e do passo 6. E eu quero dizer a vocês que o Senhor possa nos abençoar. Que o Senhor possa continuar a levar a gente em lugares altos. Além do que nós pedimos ou pensamos, que é isso que Ele quer nos ajudar. A aprender, a saber como lidar com os conflitos e de que maneira eu posso gerenciar, sem abrir mão da minha necessidade e do meu sentimento, mas também não negando a necessidade e o sentimento do outro. E eu quero agradecer aqui ao pastor Josué, a todos vocês que estão aqui comigo. Aqui são 419 pessoas agora, nesse momento. E eu creio, fala com outras pessoas, compartilha, segue, porque conhecimento nunca é demais. E é algo que quando nós internalizamos dentro de nós, gera mudança. Por isso que o Senhor pede que nós venhamos ter uma vida de leitura da palavra. Porque ali a nossa identidade vai ser moldada aos padrões e modelo de Cristo, que é o que nós almejamos, ser melhores a cada dia, ser empático. Isto é um processo, vai brilhando, brilhando, como luz da aurora, até ser dia perfeito. Que Deus abençoe a todos vocês. Que compartilhe, que na próxima segunda eu estarei aqui com os passos subsequentes. São 17 passos. Na quarta-feira o pastor Josué vai estar aqui conosco e na sexta Gláucia Rochas. Se inscreva lá no meu canal, no YouTube, no meu Instagram, que vamos estar junto compartilhando conhecimento. O Instagram também da Gláucia, do pastor Josué, que como equipe nós estamos aqui com uma missão, que é implantar a cultura do reino na família. Deus abençoe a todos vocês. Um abraço.